Bom, você vai ver agora a última reportagem do nosso quadro História Escondida sobre a febre amarela em São Simão, que matou metade dos moradores há mais de um século. Ontem nós vimos que os políticos da época poderiam ter evitado muitas mortes, mas, ao contrário disso, tentaram esconder a epidemia do estado para manter o poder sobre a cidade. Hoje você vai ver como um médico local levou o caso para o governo e como as descobertas de um sanitarista não só acabaram com a doença na cidade, como viraram uma referência no país. As atas das sessões da Câmara dos Vereadores dos anos que a cidade foi tomada pela epidemia de febre amarela ficaram por muito tempo arquivadas. Mas elas mostram que o medo da perda de poder e da desvalorização das terras fez com que os políticos escondessem o problema. Uma das atitudes foi isolar os doentes bem longe da cidade. Perto do cemitério de Bento Quirino, foi feito um hospital conhecido como Lazareto. Era para lá que iam os doentes terminais. Dona Cidinha conta a história de uma das poucas sobreviventes. A tia dela ficou doente em 1902, último ano da epidemia. Dona Domingas Quartarola Sica teria sido levada à força para o hospital e internada junto com outras 40 mulheres. E à noite, esse doutor José Vieira Neto Leme vinha com uma pequena poção no vidrinho e mandava que todas, antes de dormir, tomasse o remédio. Ela recebeu o remédio, só que depois ela jogou no urinol, ela não tomou. As outras tomaram. Quando foi de manhã, ele vinha visitar outra vez, na parte da manhã. Quando ele entrou na enfermaria, ele olhou, ela estava sentada na cama. Ele assustou e ele perguntou: cadê o seu remédio? Diz que ela puxou o urinol, esse mostrou, está aqui. Ele falou: você é uma felizarda. As outras todas estavam mortas, só ela que não. A história, contada de geração em geração, já faz parte da memória coletiva da cidade. Os documentos não comprovam que o médico José Vieira Neto Leme praticava a eutanásia, mas foi ele que, diante da doença incontrolável, revelou ao governo o que os vereadores tentaram esconder. O Estado foi obrigado a intervir e mandou para São Simão o sanitarista Emílio Ribas. Com experimentos na cidade, ele provou que a febre amarela não era transmitida pela troca de fluidos. Seu Jorge conta que o ex-escravo Benedito Geraldo, conhecido como Nhô, teria ajudado o médico a fazer os testes. Dizem que deitava na cama, os dois de cada lado com o doente assim. Passava a mão no doente, passava em tudo. E ele vai então, pegar um grupo de italianos, né? Esses italianos vão passar por uma série de testes e aí ele demonstra, prova que o transmissor era o mosquito. E aí começa todo um processo de limpeza dos rios em São Simão, né? Para justamente do lixo, tirar lixo, e aí São Simão passa a controlar, né? Não tem mais nenhum caso, nenhum surto de febre amarela depois disso lá na cidade. O caso de São Simão chamou a atenção de um outro médico lá no Rio de Janeiro. O estado também enfrentava o mesmo problema. Oswaldo Cruz promoveu uma revolução sanitária ao adotar as medidas de Emílio Ribas. Ele também ajudou na criação da vacina e acabou com os casos da doença em 1907. Mas, mais de um século depois, hoje, a doença volta a fazer vítimas. Na região de Ribeirão Preto, 2 pessoas morreram. As vítimas moravam perto de matas, áreas consideradas de risco. Outras cidades registraram mortes de macacos com febre amarela. Segundo o professor Carlo Monte, a história se repete. O desmatamento, que hoje se vê com a ocupação das cidades, também aconteceu em São Simão na época da epidemia. Um dos motivos que fez a circulação do vírus aumentar. É uma época em que nós temos aí a atividade do café e as matas estão sendo destruídas para a plantação de café, né? Hoje o que a gente tem? Em primeiro plano, os macacos estão morrendo em grande quantidade, né? Esse é um surto aí, uma destruição ambiental. Para além disso, você vê, não há um projeto ainda do ponto de vista, né, político, né, tanto da ocupação quanto da saúde pública ainda, porque uma doença que já foi tanto quanto significativa um século atrás, ela retornar, né, há algum problema de planejamento aí.
Hoje, em São Simão, não há nenhum caso suspeito, mas o medo continua entre os moradores. As salas de vacina estão lotadas. A Secretaria da Saúde garante que não vai faltar dose para ninguém, mas tem um desafio urgente para ser resolvido: imunizar a população que vive na zona rural. Nós estamos nos estruturando, né, para estar indo até essa população, porque sabemos que nem todos conseguem se deslocar para oferecer essa vacina. Ela confere um alto índice de imunidade, né, perto de 98%. Então, assim, estamos com a sala disponível todos os dias e vamos para a rural para pegar os suscetíveis que ainda estão lá, né? Para que o mal não volte a abater a cidade, a população precisa colaborar. Muita gente está com a vacina vencida e basta um doente para uma epidemia começar. A vacina está atrasada da febre amarela. 2012, que eu tinha que ter tomado e não tomei. Hoje a senhora veio tomar, está preocupada? Ah, eu tô, porque lá onde eu moro tem muito macaquinho, né? E diante dessas notícias aí no Brasil inteiro de febre amarela, a senhora fica preocupada? E eu fico, né? Porque já aconteceu há muitos anos, né? Que morreram muitas pessoas, né? Na cidade com isso, com a febre amarela. Imagina se voltar? Deus me livre, acaba com a população, né? Maria, não pode deixar atrasar a vacina, não é isso? Não, não pode, eu deixei. Agora está tudo certo. Tudo certo, né?